Aleluia, aleluia, aleluia. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Santa Missa, seja através da Rádio Liberdade FM, seja vocês aqui na capela da Casa de Nazaré, também você que através do nosso canal no YouTube vem meditando a Palavra de Deus com a liturgia da igreja todos os dias. Hoje, sexta-feira da 28ª semana do tempo comum, dia 17 de outubro, a igreja nos convida a celebrar esta grande memória, a memória de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Santo Inácio de Antioquia, que viveu ali no primeiro século do cristianismo, ou seja, ele conviveu com os apóstolos, foi ordenado bispo pelas mãos do próprio São Pedro apóstolo, foi o segundo sucessor de Pedro, ele sucedeu Pedro na cátedra, ou seja, na diocese de Antioquia. A diocese de Antioquia, o lugar onde pela primeira vez os cristãos receberam esse nome de cristãos. O primeiro bispo daquele lugar foi São Pedro apóstolo, o segundo foi Santo Inácio de Antioquia. Este homem, grande amigo de São Policarpo de Esmirna, bispo, que foi discípulo e ordenado por São João Evangelista, o último apóstolo a morrer, morreu no ano 100. Este homem que sofreu os horrores do martírio, ali por volta dos anos de 98, 117, sob o imperador Trajano em Roma. Este homem apaixonado por Cristo, apaixonado pela igreja, à medida em que era levado, à medida em que ele era conduzido a Roma para ali ser despedaçado vivo na boca dos leões, por causa da fé cristã, esse homem, à medida que ia caminhando para o martírio, ele foi também escrevendo cartas para as igrejas por onde ele passava.
O que são as igrejas? São as dioceses, né? Antioquia, Éfeso, Esmirna, Corinto e assim por diante. Ao todo, nós temos intactas das cartas de Santo Inácio de Antioquia 7 cartas, e que vocês podem acessar aí a internet e procurar lá, Cartas de Santo Inácio de Antioquia, e vocês vão encontrar essas cartas traduzidas para o português na íntegra. Sobretudo vocês que são catequistas, eu faço um grande convite, de vez em quando dá uma lida, não é muito longa. E ali nas cartas de Santo Inácio de Antioquia, nós vamos descobrir uma grande verdade que nós católicos já sabemos e que muitos protestantes ou evangélicos, deem o nome que queiram dar, ao descobrirem, lendo as cartas de Santo Inácio de Antioquia, ou aderem à igreja, ou se eles porventura se afastaram, eles retornam para a igreja. Basta a gente pesquisar aí no próprio YouTube quantos são os protestantes, não só fiéis que participavam do culto, mas pastores, professores de teologia protestante, ao estudarem o início do cristianismo, ao lerem as cartas de Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo, bispo de Esmirna, São Cirilo de Jerusalém, São Cirilo de Alexandria, Santo Atanásio, Santo Eusébio de Cesareia, santos dos primeiros séculos da igreja, quem faz uma leitura honesta e deseja a verdade, chega à seguinte conclusão: não existe outra igreja que nasceu do próprio Cristo, a não ser a Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica, ela não se tornou católica com o passar do tempo, ela nasceu ali no coração da igreja. Jesus com os 12 apóstolos, ela já nasceu católica. Por isso eu não tenho nenhum problema em afirmar algo que muita gente com o ouvido cheio do milindre vai falar assim: nossa, esse padre, se eu estiver errado, você me prova e me comprova, não com discurso, eu quero documento. Vem aqui, marca um horário, vem na secretaria, você traga seus livros, eu lhe mostro os meus, a gente toma um café e a gente vai ver a história com H está do lado de quem? A história com H está do lado de quem? Essa história com H vai nos provando que Jesus, meus irmãos e irmãs, é católico. Jesus é católico. Jesus não é protestante, porque o protestantismo só aparece no século XVI, quando Martinho Lutero faz essa revolução maldita, que criou e cria tanta divisão e tanta confusão na igreja. Já existiam 16 séculos de padres, bispos, mártires, confessores, doutores. A Bíblia não caiu do céu na mão de Lutero no século XVI. Lutero recebe a Bíblia das mãos da igreja. A igreja foi quem preservou, a igreja foi quem disse que os 73 livros que na Sagrada Escritura consta são inspirados por Deus. E sinceramente falando, basta que a gente use um pouco do bom senso. Basta que a gente use um pouco do bom senso. Entre a voz do fulano que há 10, 20, 30, 100 anos saiu dizendo: tive uma revelação, fundei uma igreja, e entre a voz de um Santo Inácio de Antioquia, que foi ordenado por São Pedro, eu coloco a minha mão no fogo por Santo Inácio de Antioquia. Ele está mais perto da fundação da igreja. Santo Inácio de Antioquia, historicamente, está mais perto dos apóstolos e de Cristo do que qualquer fundador de qualquer outra igreja. Basta vocês lerem as cartas. Se você acha que o que eu estou falando é muito fantástico, que não dá nem para acreditar, assiste Menos Receita de Bolo no YouTube, procura lá, digita no Google
Cartas de Santo Inácio de Antioquia. Lê, e você vai ver o que ele diz da hierarquia da igreja. Os bispos, sacerdotes, diáconos, a centralidade da Eucaristia presidida pelo bispo com a comunidade reunida ao seu redor, a importância capital da unidade com a igreja de Roma e o sucessor de Pedro. Quem busca a verdade, com V maiúsculo, ou se torna católico, ou morre no meio do caminho. Porque no fundo, meu irmão, minha irmã, o que nós nos perguntamos, não é, e já falei isso outras vezes, o que nós nos perguntamos não é qual é a religião mais gostosa, é qual a religião que tem poder de salvação. Ah, mas eu quero, padre, uma igreja em que eu me sinta bem. Minha querida, meu querido, se você quer se sentir bem, faz um passeio com a sua família, vai para a praia, vai passear num bosque enquanto o lobo não vem, vai comer um lanche no fim do dia, vai fazer academia, lá você vai fazer uma terapia, procura um psicólogo, vai lá. A igreja, ela não está aqui para massagear o nosso ego, a igreja está para nos colocar no céu, e basta nós olharmos as exigências de Jesus. Se alguém põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Se alguém ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se não renunciardes a tudo que tem, ninguém pode ser meu discípulo. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não encontrei em nenhuma passagem da Escritura Jesus dizendo: quem me seguir terá água de coco, sombra e brisa no rosto. Não. Nosso Senhor nos oferece o caminho da cruz, o caminho que os santos seguiram, que os mártires seguiram, que os apóstolos seguiram, que Santo Inácio de Antioquia seguiu. Eu não conheço ninguém com bom senso que acorda de manhã, pega um microfone e sai dizendo para a rua: por favor, me enganem, me contem mentira. Não, todo ser humano busca a verdade. E é relato dos irmãos protestantes que estão se convertendo. Quando eu fui estudar o escrito dos primeiros cristãos, o estudo me fez católico. Ao ler a Sagrada Escritura, a Bíblia me tornou católico. Por isso muitas igrejas têm horror ao estudo bíblico. Por isso muitas igrejas não suportam o estudo da Sagrada Escritura, porque sabem que à medida em que a gente vai estudando, a verdade da fé vai transparecendo diante dos nossos olhos. Dias atrás, eu assistindo algumas pregações desses irmãos, que a gente respeita, né? Mas por respeito a Cristo em primeiro lugar, a gente precisa dizer as coisas com caridade, mas com verdade. E esse irmão pregador dizia, né? Eu expulso, olha só, eu expulso em nome de Jesus, seja expulso este espírito maligno do estudo bíblico do nosso meio. Olha, vejam, minha gente, ou seja, como é que eu vou privar o povo de Deus de estudar a Sagrada Escritura, sendo que a própria Sagrada Escritura manda estudar ela? Quantas vezes na Escritura nós ouvimos São Paulo dizendo: examinai as Escrituras. Quantas vezes nos Salmos: eu levanto antes da aurora para meditar vossa palavra. Meditar significa estudar também, e não só estudar a Bíblia traduzida em português, é procurar lá no original que foi escrito e ver. Quantas vezes que nós vamos encontrar pessoas que não são ruins, mas que não dão um passo a mais, ou por medo de romper com uma tradição, ou por algum motivo, e por elas a gente também reza. A gente reza porque Deus é um só e deseja a salvação de todos, e essa salvação para todos que Deus deseja
quem tem a missão de anunciar é a igreja. Basta ver qual é a única igreja que reza pela salvação de quem não é nosso. Nós. Vá à liturgia das 13 da tarde da Sexta-feira Santa. Escuta aquela oração universal belíssima, onde nós rezamos pela igreja, pelo Papa, os bispos, os fiéis, pelos ateus, pelos judeus, pelos que não creem em Cristo. Nós rezamos por todos. Por quê? Porque fiéis ao nosso fundador, nós queremos, desejamos e trabalhamos para que a luz da verdade, a luz da fé, brilhe na vida de cada pessoa. Não temais os que matam o corpo, disse Jesus. Santo Inácio de Antioquia, diante do imperador Trajano e diante da hóstia consagrada, ele caçoou do imperador e disse: você não é mais que uma hóstia consagrada. Eu temo a Deus, porque Deus tem o poder sobre a minha vida. Agora você, o muito que você pode fazer é me jogar na boca do leão. E daí? A boca do leão mata meu corpo, mas a minha alma vai ter que prestar conta diante do justo juiz. E quantos de nós corremos o risco, outros caíram no risco da apostasia, pecado gravíssimo. O que é apostasia? É abandonar a verdadeira fé e seguir outra. É você olhar para a doutrina celeste dada por Cristo à sua igreja e, entre a voz de Cristo na igreja, preferir aqueles que pregam ao gosto do próprio ouvido, expressão usada pelo próprio apóstolo São Paulo. Então veja, meu irmão e minha irmã, ser católico é uma graça que nenhum de nós merecemos. Por isso, o pai e a mãe da criança, quando vai batizar, a igreja pergunta: o que pedis à igreja? Nós pedimos o batismo, ou seja, é uma graça que nós pedimos porque não merecemos, mas a responsabilidade é proporcional ao tamanho da graça. Não basta eu bater no peito e dizer: olha, eu pertenço à igreja fundada por Cristo. Na nossa vida concreta, nós vivemos como gente fundada por Cristo? Porque também não me basta bater no peito e dizer: sou católico, graças a Deus, mas vivo feito um pagão. Sou católico, graças a Deus, mas não vivo de acordo com a minha fé. Por isso, vamos hoje pedir por intercessão de Nossa Senhora, que é mãe da igreja, pedir por intercessão de Santo Inácio de Antioquia, a conversão do mundo inteiro, a começar dos católicos, para que nós sejamos católicos de verdade, para que nós tenhamos amor à nossa igreja e a tudo aquilo que Cristo deixou na igreja para nossa salvação. Sobretudo, que cresçamos no amor à Eucaristia, no amor à Sagrada Escritura, no amor àquele que é o sucessor de Pedro, o Papa, para que a divisão não aconteça entre nós, para que a divisão, instrumento do maligno, não reine entre nós. Ubi Petrus ibi Ecclesia, onde está Pedro, está a igreja. Isso dizia já Santo Inácio de Antioquia. Sejamos felizes, porque nesta grande barca de 2000 anos, Cristo Jesus continua velejando, na barca não de outro, na barca de Pedro. E o Pedro hoje é Leão XIV, a quem nós amamos, com carinho obedecemos, e com ele o nosso bispo, Dom João, sucessor dos apóstolos. Vivamos a nossa fé, professemos a nossa fé, estudemos a nossa fé, para dar ao mundo a razão da nossa esperança. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.